Oi, Salvador, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Registramos que o programa em 2015 mudou de horário, passando a ser apresentado ao vivo todas as sextas-feiras das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Ciências da Educação, à distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros pertencentes à Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E o programa pertence também ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 8. Eu sou a mestranda Márcia de Freitas, membro do grupo de pesquisa EduSex, formação de educadores e educação sexual, CNPq UDESC. Hoje conversaremos com o professor da UDESC, FAED, professor Dr. Lorival José Martins Filho, sobre o Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Seja bem-vindo, professor Lorival, e bom dia. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de registrar minha alegria em participar deste projeto Educação Sexual em Debate, neste desafio formativo do SEAD e da FAED, agradecendo seu convite e em especial da professora Sônia Mello. Então, professor Lorival, para começarmos nossa conversa, vamos explicar para os ouvintes um pouco o que é um Plano Nacional de Educação e quais as implicações desse plano no dia a dia das pessoas que nos ouvem. Márcia, que pergunta especial. Veja só, ao falarmos sobre a existência da educação, nós estamos dialogando sobre nossa própria existência no mundo. Por que, Márcia e ouvintes, não há educação sem a presença dos seres humanos? Seres humanos que somos, precisamos planejar o que queremos em educação, na nossa casa, em nossa cidade, no nosso estado, em nosso país. Neste sentido, Márcia, o Plano Nacional de Educação já foi aprovado pela Lei 13.005/2014 e estará em vigor no Brasil até 2024, estabelecendo metas e prazos para a educação brasileira. Vale observar que o Plano Nacional de Educação é decenal, por força constitucional, o que significa, ouvintes, que ele ultrapassa governos e partidos políticos. Lembrando a todos que o amplo processo de debate já começou em 2010 com a Conferência Nacional de Educação, que culminou com a aprovação pelo Congresso Nacional em 2014. Neste sentido, o atual Plano Nacional de Educação reforça o seu caráter especial e democrático. Lorival, e qual a importância do Plano Nacional de Educação para a educação brasileira e qual o papel dos estados e municípios nessa articulação? Olha, Márcia e ouvinte, primeiro nós precisamos entender que o Brasil é um país federativo. O que isso significa? Estados, o Distrito Federal e os próprios municípios, Márcia, têm autonomia para tomar suas decisões. Mas veja só, para organizar a educação nacional, Estado, municípios, a União precisam trabalhar em conjuntos. Por quê? Porque estes entes federativos têm competências comuns estabelecidas por lei. Neste sentido, o Plano Nacional de Educação cumpre essa função de articular os esforços nacionais em regime de colaboração. Em síntese, estamos todos envolvidos com o Plano Nacional de Educação. E, professor, quais são as metas do Plano Nacional de Educação e quem são os responsáveis por essas metas? Márcia, o Plano Nacional de Educação é constituído por 20 metas e por 254 estratégias. Mas aqui, para facilitar o nosso diálogo e interação com os próprios ouvintes, eu diria que, em síntese, para quem nos ouve, que o Plano Nacional objetiva, primeiro, universalizar a oferta da etapa obrigatória de 4 a 17 anos na educação básica, elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica e da educação superior, ampliar o acesso ao ensino técnico e superior,
valorizar os profissionais de educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão e ampliar os investimentos em educação. Tu vê que são metas a médio, curto e longo prazo e que exigem o esforço de todos, União, Estados e município. A grande palavra é a qualidade em educação. Qualidade que passa por investimento, qualidade que passa pela formação digna das pessoas em todos os níveis e modalidades de ensino, pelas condições estruturais da escola, pela carreira e pela oferta de qualidade tanto na educação básica, para as nossas crianças de creches e pré-escola, para as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio e, sobretudo, também para a educação superior com qualidade, para que este país possa dar um salto em termos educacionais. E, professor, como está o cenário em Santa Catarina em relação aos planos de educação? Olha, em Santa Catarina, no mês de junho, conforme dados que nós temos na faculdade, somente Criciúma, Porto União, Tangará, Forquilhinha, Morro Grande e Siderópolis concluíram todo o processo. Nos demais municípios, a situação está em pleno vapor. A maior parte, Márcia, já está com plano elaborado ou em andamento na Câmara de Vereadores. Os ouvintes precisam entender que não é uma tarefa fácil construir e elaborar um plano nacional, municipal e estadual de educação. Mas eu diria que a boniteza do processo de elaboração é exatamente essa, a possibilidade de questionar, de aprender, de trocar experiências. Já o plano estadual de educação está em discussão agora na Assembleia Legislativa. Florianópolis também já está em discussão na Câmara de Vereadores. O professor, uma dúvida também. Quem são essa reunião que se faz para se pensar o plano nacional, o municipal, estadual de educação? Quem são os pertencentes dessa discussão, dessa construção desse plano? O plano nacional é uma construção coletiva. Com a deflagração da CONAI, existem orientações metodológicas para a elaboração do plano que envolve toda a sociedade. Então, cada município, cada estado, a partir das diretrizes que são elaboradas pelo Fórum Nacional de Educação, esses municípios, os estados e a própria União traçam essas estratégias que envolvem a representação de todos os segmentos da sociedade, entendeu? O plano nacional, Márcia, o plano municipal de educação e o plano estadual de educação não é o plano da rede municipal de ensino, não é o plano da rede estadual de ensino, não é só o plano da rede federal de ensino, não. É o plano da sociedade civil organizada, de todos os atores, profissionais de educação, movimentos sociais, empresas, organizações, quer dizer, a sociedade por representação, por escolha de delegados, pensam e elaboram metas para atingir as dimensões necessárias na educação nacional. Por que isso é muito importante? Porque quando nós tivermos o Plano Municipal de Educação de Florianópolis, nós estamos pensando na educação do município. 10 anos para a educação do município e não apenas das escolas da prefeitura. As escolas da prefeitura estão inseridas nesse contexto, mas é maior, é pensar a educação em termos da sociedade em que o plano está configurando. Isso é muito importante para a vida do filho dos nossos ouvintes, das crianças dos nossos ouvintes, dos profissionais de educação do município, entendeu? Plano Nacional de Educação não é o plano das escolas da União. É o Plano Brasileiro de Educação, o Plano Estadual da mesma forma e o Plano Municipal da mesma forma. É claro que tem um total envolvimento das secretarias municipais, das secretarias estaduais, mas o plano é formado por diversos cenários, atores, pessoas, conselhos, movimentos, entidades, por escolha. A CONAI, que foram as conferências nacionais, estaduais e municipais de educação que antecederam o plano, aconteceram em todo o território nacional. Para esta CONAI são enviados delegados de todas as categorias. Esses delegados pensam e elaboram metas a partir de documentos orientadores do próprio Fórum Nacional de Educação e, consequentemente, os planos são elaborados.
há de se registrar que nós temos o Conselho Nacional de Educação, nós temos os Conselhos Estaduais de Educação, nós temos os Conselhos Municipais de Educação, e esses órgãos, como órgãos de controle social, onde estão presentes todas pessoas dos diversos segmentos da União, dos estados e dos municípios, por sua vez tem na União, no estado e nos municípios, fóruns municipais de educação. Esses fóruns, que não são constituídos apenas de profissionais de educação, mas de todos, é que elaboram, pensam, fomentam e, consequentemente, fazem as conferências, e essas conferências viram corpo no sentido do plano. É claro que o plano exige um conhecimento jurídico, um conhecimento técnico-educacional, mas antes disso está o debate, está a ideia, está a proposição, e é nisso que a população participa. Aqui mesmo na UDESC, nós tivemos o dia da CONAI na UDESC, as conferências que aconteceram na UDESC, né, no sentido de fomentar a discussão, tá? Porque as metas são para todos nós. Então, professor, considerando a sua atuação na UDESC, na área da alfabetização, quais são as metas do Plano Nacional para a Alfabetização? Então, muito legal a sua pergunta. A alfabetização no país é uma meta desde 1964. Né? Nós estamos o tempo todo lutando para que crianças, jovens e adultos e idosos possam, a partir de se apropriarem dos conceitos fundamentais na área da língua, fazer diferença no mundo, né, no contexto onde estão inseridos. Atualmente nós contamos com o Pacto Nacional da Alfabetização na idade certa, mas nós já tivemos o Proletramento, nós já tivemos o PROFA, Brasil Solidário, Santa Catarina Alfabetizado, tantos anos programas, né, considerando o próprio movimento de Paulo Freire e tudo mais, na perspectiva que todo sujeito, todo ser humano, homem e mulher, criança, jovem e adulto, possa se apropriar da língua materna, considerando aqui as N possibilidades de entendermos este conceito de língua materna, mas se apropriar da língua portuguesa, da língua brasileira e fazer diferença na sua vida. Em relação ao plano, nós podemos dizer assim, o plano prevê alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental, né, que vai muito em direção àquilo do PNAE, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Nós pensamos aqui o ciclo inicial de alfabetização, este ciclo está inserido do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, e o plano prevê que a gente possa alfabetizar todas as crianças. A alfabetização aqui entendido muito além da codificação e decodificação das palavras. O plano também prevê elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos, né? É necessário que nós possamos alfabetizar as nossas crianças com qualidade e possamos também garantir que a oferta da educação de jovens e adultos possa ser também de qualidade, possibilitando que aqueles que não tiveram acesso à educação em idade própria possam também ser alfabetizados, né? A alfabetização é um direito do ser humano. Se o sujeito tem 100 anos e deseja se alfabetizar, isso deve ser oportunizado a ele. E o plano também prevê erradicar o analfabetismo absoluto, tá? Reduzindo 50% a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência do plano. A gente percebe, Márcia, que este é um compromisso da União, dos estados e municípios, para que todo ser humano possa se apropriar do desenvolvimento da oralidade, da aprendizagem da leitura, aprendizagem da escrita, e com essa relação que o Paulo Freire chamava leitura de mundo, leitura da palavra, possa fazer diferença no seu contexto, na sua cidade, no seu bairro, no seu município. A alfabetização, no sentido pleno, representa a possibilidade de compreensão, de intervenção no mundo. E é por isso que essa é uma das metas do plano, o que passa necessariamente também com a formação de professores, né, o repensar dos cursos de licenciatura, né, na perspectiva que pedagogos possam, a partir do egresso, a partir de estarem atuando nas nossas escolas, alfabetizarem com qualidade. Professor, e em relação aos planos, como é que fica a situação da educação infantil, né? Que ela faz parte da educação básica, como é que fica? Veja só, a educação infantil é a primeira meta do plano, né, que trata da educação infantil, e estabelece até 2024 ampliar a oferta de creches e pré-escolas, né? Nós percebemos que esse é um nó crítico em todos os municípios, né? Nós precisamos urgentemente a garantia de vaga com qualidade para os nossos bebês.
né? Tu vê que aí a lei já tem uma lei que fala dos 4 a 17 anos, mas se nós percebermos a LDB, nós temos na educação nacional, educação básica, educação infantil, creche de 0 a 3, depois nós temos a pré-escola. Esta creche é uma necessidade, quer dizer, o bebê precisa ser pensado no contexto do seu espaço, precisa ser pensado nessas creches, precisa ser pensado inclusive nos cursos de pedagogia, né? Porque os nossos pedagogos e pedagogas têm que entender que um dos sujeitos do fenômeno educativo são os nossos bebês. Então, uma das metas é ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escola. A oferta de pré-escola, Márcio, deve abranger toda a população na faixa etária de 4 a 5 anos até 2016, que é uma meta bastante ousada, mas teria até 2016. Porque já temos uma lei isso, né, que torna a matrícula dos 4 anos a partir do ano que vem. E a metade das crianças de 0 a 3 anos de idade deverão estar matriculados em creches até o final do plano em 2004. É uma forte articulação federativa será exigida para que os municípios que têm responsabilidade direta sobre esta oferta possam ajudar o país a atingir a meta nacional. Se nós formos a fazer um pequeno recorte aqui, Márcia, se me permite, nós temos o Sistema Municipal de Ensino. O Sistema Municipal de Ensino, que tem como controle o Conselho Municipal de Educação aqui de Florianópolis. Esse sistema está inserido as escolas da rede pública municipal de Florianópolis, as escolas de educação infantil privadas e particulares. Florianópolis, que já é referência em educação infantil, há de destacar o trabalho da Secretaria Municipal de Educação e dos profissionais que atuam em Florianópolis. Nós somos realmente uma rede referência em termos teóricos, metodológicos e até de estrutura nessa rede, mas ainda precisa garantir que todas as crianças possam ter acesso à educação infantil, a creches e pré-escola com qualidade. Isso ainda é muito complicado em Santa Catarina, né? Se pensa muito nos NEIs, na perspectiva mais dos 4 a 6 anos, mas para os bebês nós temos ainda muitas necessidades. E no Brasil, então, é muito maior a preocupação em termos de creches e pré-escolas, né? Isso deve sair do discurso, deve sair do voto e deve efetivamente ser uma realidade para as famílias brasileiras. Uma das coisas que nós discutimos no Núcleo de Apoio Pedagógico, na Faculdade de Educação, é que existe uma tendência dos municípios estarem abarcando a educação superior. Não vemos nenhum problema, achamos pertinente democratizar o acesso, mas os municípios devem primeiro cumprir o que está previsto na Constituição Federal, na nossa LDB Nacional, a Lei 9.394/96, na nossa Lei do Sistema Estadual, a Lei 170/98, na própria Lei dos Sistemas Municipais de Ensino, nos próprios documentos do Plano Nacional de Educação. A primeira preocupação com o município é a educação infantil e o ensino fundamental. Então, o município não deveria avançar para a educação superior se alguma criança daquele município tem falta de creche em vaga pública com qualidade, entendeu? O município deveria abraçar as nossas crianças. No Brasil, nós temos uma cultura muito de educação superior. A educação superior precisa de investimento, precisa de qualidade, precisa de excelentes cérebros, mas nós precisamos cuidar das nossas crianças que estão lá, que são os jovens adultos que estarão nas universidades no futuro. Então, é muito importante que, a partir do plano, a sociedade efetivamente possa cobrar dos municípios a abertura de creches e pré-escola. Não é nenhum favor conseguir creches públicas para a criança. É direito estabelecido de uma educação que nasce desde a pequena infância. Professor, você falou dessa discussão presente no Núcleo de Apoio Pedagógico, né? Que o senhor atua aqui na UDESC. Você pode falar um pouquinho sobre o Núcleo de Apoio Pedagógico? Então, o Núcleo de Apoio Pedagógico é um dos núcleos mais antigos da instituição e nasceu, né, a sua gênese foi no Departamento de Metodologia de Ensino, atualmente está vinculado ao Departamento de Pedagogia, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC, e a sua grande missão, ou a sua grande prestação de serviço, é assessoria a projetos de formação de professores em todos os níveis e modalidades de ensino. Nós atuamos muito na formação de professores.
professores. Atualmente nós temos vinculado no núcleo o programa Safira, que é Saberes e Fazeres em Alfabetização, onde nós coordenamos, né, juntamente com a professora Alba Regina Batista de Souza, a formação de professores alfabetizadores na rede municipal de ensino de Florianópolis, a rede municipal de ensino de São José e para o estado em geral, né? E aqui parabenizamos em Florianópolis a escola Padre João Alfredo Rory, que é o que nós temos mais contatos, um abraço para o pessoal de lá, e na rede municipal de ensino de São José, o Colégio Interativo no Floresta, que também nós mandamos um abraço, né? Que são esses duas unidades educativas que nós estamos mais perto. Além disso, ainda o NAP cuida do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. Nós temos vários bolsistas atuando nos anos iniciais do ensino fundamental, e do Prodocência, né, que é um programa que visa a formação de professores. Mas o NAP, assim como o projeto de educação sexual, né, toda a trajetória da professora Gabriela, da professora Sônia, tem na sua discussão a formação de professores, né, para um mundo melhor, mais humano, mais inclusivo, e que efetivamente as letras do Plano Nacional de Educação, as letras do Plano Estadual de Educação possam sair do papel e vir a corpo nas nossas escolas, unidades e família. Vir a corpo quando um professor na educação infantil está ali inteiramente, não está só por força de um concurso, um professor no ensino fundamental e médio está ali inteiramente, e um professor de educação superior se encontre na docência, né? Tanto no NAP, quanto no próprio SEAD, quanto na própria FAED, quanto no próprio projeto. A docência é uma categoria muito importante para nós, na perspectiva que um docente comprometido, ele luta até o final da vida por melhores condições salariais, por melhores condições de emprego, por melhores condições estruturais, mas ele não abre mão de ser competente paralelamente a isso. Nós acreditamos que não se é bom professor só na luta, é um bom professor em todos os aspectos, na luta e no fazer educativo, que passa necessariamente pela docência. Então, professor, agora vamos ao quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar este espaço para indicar alguma leitura específica, uma peça de teatro, um filme, um site, que oportunize aos nossos ouvintes e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas nesse programa? Olha, é muito interessante porque nós estamos aqui falando do projeto Educação Sexual em Debate, e nós temos que considerar o Plano Nacional de Educação, a própria Proposta Curricular de Educação de Santa Catarina, recentemente atualizada, né, versão 2014. E um dos eixos que está no Plano Nacional de Educação é o trabalho com a diversidade. Todas as cores, tons, sons, gostos, música, o humano. São os seres humanos que se educam, né? Não é o ser humano A, B ou C, ou A, não, são os seres humanos. Então, no plano, em todas essas metas, que são 20 metas que tem os planos, a diversidade aparece como princípio educativo, formativo, quer dizer, a capacidade de inclusão. Eu não sou nada sem o outro. Existir é coexistir. Eu estou molhado pelo outro, eu estou encharcado pelo outro, e isso passa pelo respeito ao diferente e às diferenças, né? Respeito que não é aceitação apenas, respeito que é convivência mesmo, estar junto no fazer este mundo. Então, considerando a temática de vocês, eu recomendo visitar a página pne.mec.gov.br. Lá o ouvinte, né, quem nos escuta, terá o cenário e a radiografia completa da situação dos planos em educação no Brasil e poderá, no caso das questões de educação sexual, diversidade, gênero, aprofundar nas metas onde tudo aparece, porque a diversidade, ela transversaliza o plano, né? O Brasil é um país plural, é um país polissêmico, é um país sem igual, e um plano deve reverberar, deve mostrar isso também. Professor Lorival, obrigado pelas dicas, né? Nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e pedir que faça as suas considerações finais.
Olha, eu é que agradeço a oportunidade, agradeço o seu convite, da professora Sônia, da professora Gabriela, e ficamos à disposição de todos no Núcleo de Apoio Pedagógico da UDESC, na sala 63 da FAED, ou pelo telefone 3321-8529. Um abraço carinhoso aí no seu coração, aos ouvintes, ao Salvador, este profissional brilhante aí pela caminhada conosco aqui na UDESC, e estamos à disposição lá na FAED e no SEAD. Então, de novo, né, professora, agradecendo a sua possibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente sobre o que está sendo falado muito, né, os planos de educação. Então, e para continuar essa nossa conversa, comunicamos aos ouvintes que sexta-feira que vem, dia 14 de agosto, o programa Educação Sexual em Debate, estaremos conversando com a professora doutora Jimena Furlani, que possui formação na linha de pesquisa, educação, relações de gêneros e sexualidade. E o assunto que a professora irá estar conversando conosco vai ser sobre os planos de educação, só que com olhar sobre a ideologia de gênero nos planos. Então, ela, nesse momento que muito está se falando, né, sobre a ideologia de gênero, ela vem conversar conosco. Então, lembrando aos ouvintes que não percam, então, dia 14 de agosto, nesse mesmo horário, às 11h30 até meio-dia, a professora doutora Jimena Furlani estará conversando conosco. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Esse mês de julho, alguns momentos o programa foi reprisado, né? Então agora com o professor Lorival, estão voltando com a programação do segundo semestre, e você poderá ouvir os programas que foram exibidos anteriormente consultando o site www.cead.udesc.br no espaço de extensão Programas em Andamento. E lembrando aos ouvintes também o e-mail para sugestões, perguntas sobre o nosso programa, que é edusexemdebate@gmail.com. edusexemdebate@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC FM Florianópolis.